Por que fazer exercício físico? Então, você tem clareza sobre os benefícios do exercício físico, né? Para que serve? O que você vai levar de bom praticando, fazendo exercício físico de forma regular? Então, se esse assunto te interessa, hábitos saudáveis, bem-estar, qualidade de vida, fica aqui comigo que você vai curtir muito esse conteúdo. Aproveita, se por acaso não é inscrito ainda no canal, já se inscreve aí no canal se você estiver assistindo pelo YouTube. Se inscreve no canal, ativa os sininhos da notificação. Se por acaso estiver assistindo por outra mídia social, aproveita, curte, compartilha, deixa seu comentário. Eu vou ter muita satisfação em estar interagindo com você. E se tiver alguma sugestão, né, alguma dúvida, coloque também, porque quem sabe pode ser aqui o próximo vídeo do canal para atender a sua dúvida, beleza? Então fica aqui comigo, Bruno Freire, e tamo junto. Segue comigo, hein? Não tem como a gente falar de benefícios do exercício físico sem falar em condicionamento físico e aptidão física. Então, é importante demais você entender, né, ter clareza de o que é aptidão física, né? Quais são os componentes da aptidão física. Então eu vou falar aqui procurando dar alguns exemplos para ficar mais claro e de mais fácil entendimento. Então olha só, os componentes da aptidão física é muito abrangente, é muito amplo, daria para ficar falando aqui 1 hora, 2 horas, sem nenhuma dúvida, mas eu vou aqui fazer de forma resumida, tá? Sintetizada e o mais simples possível, papo reto, direto, beleza? Então, ó, componentes da aptidão física, a gente tem aqui, ó, morfológica. Morfológica está relacionado aqui, está relacionado à composição corporal. Então, a gente tem músculo, a gente tem osso, a gente tem gordura, né, vísceras, água. Então, tudo isso a gente tem na nossa composição corporal. Então, esse componente da aptidão física, o morfológico, você vai avaliar, você vai tomar conhecimento de como está a sua composição corporal, como está a distribuição da gordura, né? Como está a sua massa muscular, sua massa magra. E todas essas informações vão ser importantes, essas métricas, para quê? Para que você possa ter um ponto A ali, um ponto de partida, né? E poder chegar no ponto B, que é um ponto onde você deseja chegar, né? Um ponto. Então a gente tem o ponto de partida e o ponto de chegada. É onde você é o teu estado atual e o estado desejado. Então, ó, é importante, se você não tiver métrica, se você não saber, né, como é que você está no momento que está iniciando e aonde você quer chegar, qualquer resultado serviria, até mesmo desistir. Concorda comigo? Então é importante a gente ter métrica. E essas métricas morfológicas, como é que você consegue? Através de avaliação física, que pode ser dobra cutânea, ou seja, tem vários métodos. Eu utilizo a bioimpedância. Para mim é muito boa, funciona muito bem, é fidedigna, tá? E é rápida, fácil de aplicar, é indolor. Então, assim, na minha opinião, o método melhor para se utilizar, mais prático, tá? Óbvio que não é padrão ouro seria ali um DEXA, ou seja, que você vai deitar lá e vai tipo passar uma máquina de raio-x em você para poder ver o que é o que, mas funciona muito bem a bioimpedância, tá? Então, ó, aptidão física morfológica. Primeiro ponto aqui. Segundo ponto, funcional motora, ou seja, aptidão funcional motora. Como o nome já diz, funcional motor, ou seja, são os seus movimentos funcionais, tá? E motor, ou seja, músculo esquelético e cardiorrespiratório. Então, cardiorrespiratório, como é que está o seu condicionamento cardiorrespiratório, né? Ou como é que está, por exemplo, o seu VO2 máximo? É o volume de oxigênio que você consegue absorver, consumir, absorver, né, o seu corpo. E como é que está o seu MET, com o equivalente metabólico, e como é que você vai descobrir isso? Através, por exemplo, de um teste ergométrico, né? Pode ser um teste de campo, tem por exemplo, eu gosto de aplicar muito na rua, o teste de Cooper, que é o de 12 minutos, ou seja, são 12 minutos
onde a pessoa vai correr a maior distância possível nesse período de 12 minutos. Ah, mas eu não corro. Tem outros protocolos, tem um protocolo de bicicleta, tem o protocolo de banco, enfim, tem outros protocolos a ser utilizado. Inclusive, se quiser algo mais completo ainda, tem a ergospirometria, que é mais completa ainda. É um teste bem completo que vai te dar um monte de resultados para que vai facilitar, vai ajudar na hora da prescrição do treinamento, do exercício, para ficar mais eficiente ainda, tá certo? Então, ó, e aí eu falei de músculo esquelético. Como é que tá a tua força músculo esquelético? Força, resistência muscular, como é que tá a sua flexibilidade, né? E aí também existem testes para se verificar como é que tá todas essas variáveis, força, flexibilidade e resistência muscular. Então esse foi o segundo componente aqui, ó, da aptidão física. Vamos para o terceiro, ó. O terceiro são os componentes fisiológicos. Pô, mas Bruno, caramba, fisiológico? Tudo bem, esquece o nome aqui, não importa. O que está relacionado ao fisiológico? Por exemplo, como é que está a tua pressão arterial? A pressão arterial é um componente ali do fisiológico. A glicose, a sua glicemia, ou seja, resistência à insulina, tolerância à insulina, né? Então, isso tudo é fisiológico. Por exemplo, como é que está o seu metabolismo, né? Como é que estão as suas reações químicas? Isso tudo, obviamente, através de exame de sangue, você consegue checar, você consegue verificar esses fatores fisiológicos. Legal, ok, Bruno. E aí, falta o quarto componente aqui, ó, da aptidão física, que é o comportamental, que na minha opinião se não o mais importante, é um dos mais importantes, porque aqui, ó, domina o resto, ou seja, sua mente, tá? Por quê? Porque pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos, e através desses comportamentos nós vamos ter o quê? Resultados. Então, se você não tiver a mente preparada, né? Se você não tiver, por exemplo, aqui, ó, comportamento está relacionado ao quê? Como é que é a tua capacidade de lidar com situações estressantes, né? Como é que você lida com as suas emoções? Como é que você lida com a ansiedade? Como é que você lida com todos esses fatores emocionais, com todas as suas emoções, raiva, tristeza, alegria? Então, essa parte aqui eu considero a mais importante, porque, como diz aí o ditado, a cabeça é o nosso guia, né? Então, o que você precisa estar mais preparado? Porque aqui vai levar o resto. A sua parte de mentalidade. É o que eu chamo de mentalidade inabalável. No meu método, é justamente onde eu mostro também como é que você pode lidar melhor com essas emoções e ressignificar, ou seja, dar um novo significado a uma determinada situação. Isso vai realmente mudar toda a sua reação, toda a sua ação e vai gerar novos resultados. Então, nesse vídeo eu quis trazer aqui uma visão diferenciada em relação aos componentes da aptidão física, né? Então eu falei sobre morfológica, né? Os componentes morfológicos, os componentes funcional motora, os componentes fisiológicos e os comportamentais, tá certo? Então, eu espero que tenha feito sentido para você, eu espero que tenha curtido. Aproveita, compartilha, me ajuda aí, ó, deixa o seu like, compartilha para o maior número de pessoas possíveis que possam aí ter interesse nesse tipo de assunto, ou seja, hábitos saudáveis, tá? Estilo de vida saudável, qualidade de vida, bem-estar, é isso que eu promovo. Então, quanto mais pessoas tiverem se sentindo bem, com a autoestima mais elevada, com a autoconfiança mais elevada, né, dormindo melhor, com certeza nós teremos um mundo também melhor. Um mundo com muito menos doença, por exemplo. Então, se a gente pode prevenir, por que a gente vai chegar lá na frente para tratar, né? Então, pare e pense. No futuro, eu não quero ficar dependendo de ninguém, eu quero ter a minha capacidade física, né, alta, elevada,
para que eu possa realmente fazer as minhas atividades diárias, minhas necessidades fisiológicas, sem depender de ninguém para me ajudar. Então, forte abraço, Bruno Freire, e como eu sempre costumo terminar o vídeo, bora viver mais e melhor agora.